Fala aí galera, professor Jorge Alcântara quem vos fala, tudo bem? Vamos juntos? Top militar, coisa fantástica. Você quer ser oficial? Então venha conosco, tá legal? Bem, vamos lá, o projeto de redação, nosso projeto fantástico, envolvendo aí, obviamente, o aspecto do seu sonho. E se você sonha, se você deseja, se você quer ser oficial, tá? Não há dúvidas de que faremos esse trabalho de ajudar vocês, tá bom? Então vamos lá, redação, a parte da dissertação, lembrando sempre que nós trabalhamos com a dissertação, né? A dissertação, ela deve ser argumentativa, ou seja, o argumento deve ser seu, não importa um outro argumento, uma citação, uma alusão histórica, né? Isso me desculpa, mas é muito ultrapassado, tá? O que acontece? O argumento ele deve ser seu e de mais ninguém, tá legal? Então, quando se trata de partes de introdução, você tem que ter uma organização. E organização vem de órgão, né? Órgão, tudo organizado, bonitinho, gostosinho. Tá legal? Então, quais são as 3 partes de uma redação dissertativa, tá? Vejamos, nós temos a introdução. O que é introdução? O autor apresenta os argumentos. Galera, isso é importante salientar, meus caros. Por quê? Quando a introdução, você deve apresentar o tópico frasal, beleza? E seus argumentos. Mas o que seria argumentos? Argumentos seria o seu ponto de vista sobre aquele determinado assunto, né? Eu pego um assunto fake news, por exemplo. Eu pego este assunto. Esse é o tema e assunto. Então, em cima desse tema, eu tenho, tá, que formular a minha tese. O que eu vou escrever sobre isso? Caramba, fake news, quais são as consequências, as responsabilidades, o que pode causar para o infrator, né, o camarada que espalha notícia falsa, entendeu? Tudo isso são argumentos. Você pode, de um tema, pegar 10, 15 argumentos, né, pertinentes àquilo ali. Beleza? Por exemplo, vamos falar do futebol. O futebol é aquela coisa envolvente. Não é só futebol. Você tem a emoção, a vitória, a derrota, o sonho, a conquista, a persistência, né? Você também nunca poder desistir. Tudo isso envolve a sua vida. Tudo isso envolve a sua vida. Né? Persistência, perseverança. Então você tem que correr com isso. É isso. Além de tudo que eu mencionei, você pode mencionar mais. A economia, a vibração, né? A dor. Olha que coisa fantástica. Então, quando você pega um tema, você pode abranger aí muitos argumentos, muito ponto de vista. Mas sempre sugiro que você faça, né, 2 argumentos para que você tenha um parágrafo. Aliás, você tenha texto padrão com 4 parágrafos. Beleza? Então, continuemos. Introdução é isso. Você tem o tópico frasal, que é a ideia núcleo, né? Todos os parágrafos devem ter. E você tem ali a apresentação de 2 argumentos. Partindo da introdução, você tem o desenvolvimento. Aí, everybody, é a parte um pouquinho mais complicada. Por quê? Veja bem, olha para cá. Desenvolvimento é a parte em que o autor desenvolve um ponto de vista. E ali ele vai desenvolver. Lá na introdução, veja bem, você apresentou o seu argumento. Bonitinho, gostosinho. No desenvolvimento, você vai o quê? Articular. Já tem um argumento, agora eu vou articular. Tá? Então você articula. É a parte onde você, né, vai destrinchar aquilo que você disse lá na introdução. Filé? Sempre argumentando, citando exemplos, fornecendo dados. Eu costumo dizer o seguinte, pessoal. Muitos candidatos encontram dificuldade na hora de redigir, isso é fato. Não importa, não interessa a idade. Só que veja bem, por que muitos candidatos têm essa dificuldade? A maioria não tem o hábito de ler. A maioria não tem o hábito de ouvir os mais velhos. Entendeu? Isso é importante.
A maioria não tem o hábito de conversar, conversar em outros aspectos, outros assuntos, ou seja, assuntos produtivos. Isso acontece, não acontece com você porque você está estudando aqui no Top Militar e quer ser oficial, mas acontece com muitos outros que só falam de futebol, né, fala só de outros assuntos impertinentes à sociedade, não procura saber como é que está a economia, a saúde, a educação, o esporte, o lazer, ou até mesmo aquelas doenças que as pessoas brincam, a depressão, o autismo, o medo de vencer, a emoção. Existem muitos assuntos. Então isso é importante também você adquirir, né, essas informações que envolvem esses assuntos, entendeu? Então, o primeiro passo você já deu, perfeito, que é o Top Militar, né, com o professor Jorge Alcântara. O segundo passo é a leitura. Tem que ler para você fornecer aí o seu vocabulário, tá bom? Aí eu tenho o posicionamento do autor frente ao tema, os porquês, né, os prós e os contras, né? Você tem aí a crise econômica, a crise política, por que dessa crise? E como sair dessa crise? Quem fez essa crise? Então você, né, você que é esperto e quer oferir vaga no seu concurso, tá bom? Você quer ser oficial, é só você visualizar as perguntas dos repórteres hoje aos candidatos, né? Ou de repente aos jogadores de futebol. São perguntas às vezes, as perguntas calejadas, né? E aí, como é que gostou do jogo? E que não sei o que, o jogo foi legal? Pô, tu perdeu um pênalti ali, né? Qual foi a sensação de... Então, quer dizer, isso aí já deve ser abolido, né? Então, vamos juntos. A conclusão é a parte em que o autor dá um fecho coerente com o desenvolvimento e os argumentos apresentados. Claro, a conclusão é a parte mais fácil da redação. A introdução e a conclusão. A parte do desenvolvimento realmente é a parte mais complexa, tá bom? Em geral, retoma-se a ideia apresentada na introdução, com mais ênfase, indicando que conclusão, tá? Veja, está aqui estão, né, as partes do desenvolvimento. Eu vou ajudá-los aqui rapidamente. Eu tenho aqui, ó, olha para cá. Imaginemos que isso aqui seja uma folha, tá? Oficial lá, que vocês receberão. Tá? No dia do seu concurso. São duas folhas, o rascunho, tá? E a folha oficial. Beleza? Então vamos lá, ó. Primeira parte é o espaço do parágrafo. O parágrafo, ele deve ser alinhado, tá bom? Isso é muito importante na hora de redigir. Aqui na introdução você tem duas frases. Você tem que escrever até o final. Terminou a introdução, parte para o parágrafo de desenvolvimento. O parágrafo de desenvolvimento deve ser até aqui, ó, alinhadinho, bonitinho, ó. Não pode ser um aqui, outro lá, outro aqui. Não pode ser. Outra coisa importante. Errou, tá? Errou, escreveu aqui sabão com C cedilha, dê apenas um risco. Claro, isso se você viu na hora. Ah, professor, terminei a redação e vi o erro. O que eu faço? Esquece. Entrega ao fiscal e esquece, tá? Não faça, por gentileza, isso aqui. Risco e joga a palavra certa em cima. Não pode fazer isso. Por favor. Outra coisa, existe em língua portuguesa a translineação. O que é translineação, professor Jorge Alcântara? A translineação é aquela divisão silábica em que algumas vezes, né, algumas palavras, né, dependendo da divisão, ela fica chula. Fica uma palavra horrível na hora da leitura. Isso não pode acontecer, tá bom? Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, você escreve lá disputa, diz e coloca aqui puta, né? A palavra é disputa, beleza? Só que aqui, ó, você fez a divisão silábica e ficou isto aqui. Não
Não pode, isso gera erro. Mas professor, como é que eu vou ver isso na hora? É importante que você veja. É importante que isso não aconteça, porque você vai perder ponto, porque isso entra em macroestrutura, tá bom? Então, pessoal, vamos terminar esse bloco aqui, nas partes de dissertação, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão, e vamos para o próximo bloco. Valeu? Abraço!